Glórias ao Senhor Jesus. Queremos saudar o amado irmão que está aí desse lado, na bendita paz do Senhor Jesus. E queremos convidá-lo para que possa nos acompanhar, para juntos possamos celebrar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Todos meus movimentos, à distância sabes meus pensamentos. Vês-me quando trabalho, quando descanso. Conheces todas minhas ações, mesmo antes de eu falar. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta. Protege-me com seu poder, o seu conhecimento ao meu respeito é muito profundo. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo. Eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo. Senhor, tu examinaste-me, conheces-me. Conheces todos meus movimentos, à distância sabes meus pensamentos. Vês-me quando trabalho, quando descanso. Conheces todas minhas ações, mesmo antes de eu falar. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta. Protege-me com seu poder, o seu conhecimento ao meu respeito é muito profundo. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo. Eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo. Eu te louvo. Para onde poderia eu ir para escapar de ti? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subisse lá nos céus, se eu descesse ao mundo dos mortos, estarias lá. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta. Protege-me com seu poder, o seu conhecimento ao meu respeito é muito profundo. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, eu te louvo. Ai, eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo. Te louvamos.
Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta. Protege-me com seu poder, o seu conhecimento, o meu respeito é muito profundo. Eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, ai eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, oh, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Meu Deus não para, Deus não para.
está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Meu Deus não para. Bom dia, amado irmão. Estou aqui para partilhar consigo a palavra de oferta desta semana e gostaria de convidar o amado irmão a ir comigo no livro de Salmos 23 e vamos ler 2 versículos deste salmo, que é o versículo 1 e o versículo 6. Diz a palavra do Senhor no versículo 1: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esta palavra, vemos o salmista afirmando e reafirmando aquilo que é a sua confiança no Senhor, quanto à providência dele para a sua vida. E eu gostaria de levar a amada igreja a refletir nesta palavra, quanto à confiança, sua confiança no Senhor, como sua provisão, como sua providência, reconhecendo que Ele tem cuidado de nós e Ele nunca nos deixará faltar nada. E gostaria de pedir que o amado irmão pudesse neste momento orar junto comigo, dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que em todo o tempo a sua bondade, a sua misericórdia estarão comigo, porque a sua palavra assim o diz e eu confio na palavra do Senhor. Amém? Vamos juntos orar e declarar isso com o nosso coração, nossa mente, que ainda que hajam faltas em nossas vidas, Deus tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos orar agradecendo, Pai, pelo seu cuidado, agradecendo, Senhor, porque nós confiamos naquilo que a sua palavra diz quanto ao cuidado que tens de nós. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar faltar nada. Obrigado e trabalhe a nossa confiança, porque às vezes não é fácil, mas nós precisamos crer e confiar que Deus tem cuidado de nós, que o Senhor está ao redor de nós, protegendo, guardando e sendo a nossa providência. Abençoe, Senhor, tudo quanto será dado e que de todo o coração nós possamos ofertar e dizimar ao Senhor em favor daquilo que é a sua graça e a sua bondade para conosco. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. E gostaria de apresentar para o amado irmão os números que nós temos vindo a partilhar todas essas semanas, de forma a fazer já a sua oferta. Pode usar o M-Pesa ou ponto 24, que é o número da irmã Joaquina, que já está aí na sua tela, e o número de conta da igreja junto ao seu NIB para poder fazer a sua transferência. Tenha um bom culto, amado irmão, e vamos juntos celebrar o nosso Deus nesta semana. Obrigada. Bom dia, amados irmãos em Cristo. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui mais uma vez e juntos podermos compartilhar da palavra do Senhor, sermos enchidos e alimentados da palavra do Senhor. Queridos irmãos,
Na semana passada nós falamos sobre o tema Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E compartilhamos lá em Salmos, no capítulo 1. Então quero dizer para você, se não ouviu dessa mensagem, então clica no nosso link e você pode ouvir dessa mensagem e ser abençoado por meio da mensagem da semana passada. Este ano nós temos como congregação o texto de Isaías 54, 2. E 4 palavras desse texto são destacadas, que é alargar, estender-se, alongar e firmar. Esse texto veio para poder nos encorajar e nos desafiar a podermos proclamar, ir além daquilo que são os nossos limites, aquilo que são as nossas limitações, mas confiar em Deus de ir além no seu serviço, na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o texto que nós temos esse ano, que tem nos desafiado, mas também tem nos encorajado. Mas, por meio desse texto, eu gostaria de trazer a seguinte reflexão ou a seguinte pergunta no dia de hoje. Será nesse envio, nesse chamado que somos convidados de poder ir além dos nossos limites, a gente está sendo usado por Deus ou a gente está sendo aprovado e depois usado por Deus? Então, essa é a pergunta ou essa é a reflexão que estaremos a fazer no dia de hoje. Será que somos usados simplesmente ou somos aprovados e depois usados? Então, o nosso tema de hoje que eu quero compartilhar com o irmão é ser aprovado por Deus. Esse é o nosso tema que nós queremos compartilhar hoje. Então, vamos ler o texto de hoje que iremos refletir juntos. Lá em 2 de Timóteo, no seu capítulo 2, dos versos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pela qual estou sofrendo até algemado, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eternidade. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. E se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante a Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada proveitam, excepto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, essa é a palavra que nós temos hoje. Vamos orar e que o Senhor fale em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Deus, nos instrua e fala conosco no dia de hoje. Senhor, aprove-me e use para fazer chegar a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então,
como já havia dito, que o nosso tema de hoje é ser aprovado por Deus, ou servo aprovado por Deus, melhor assim, servo aprovado por Deus. O facto do homem ter recebido uma missão de Deus, isso não significa que ele esteja aprovado por Deus. Ou não podemos incorrer no erro de que, por muito sermos usados, somos aprovados por Deus. Uma coisa não prova a outra. Pese embora que o desejo de Deus, o coração de Deus, é que primeiro sejamos aprovados por Ele e depois Ele possa nos usar. Nem sempre é possível encontrar pessoas cujas as vidas refletem as exigências ou o perfil de servo aprovado. Mas, contudo, os planos de Deus não podem ser frustrados, nem a sua obra impedida. Razão esta que leva Deus a usar pessoas para que os seus planos sejam realizados e a sua obra não seja impedida de poder acontecer. Então, isso leva a Deus, mesmo que as pessoas não estejam aprovadas por Ele, Ele continua a usar as pessoas para que o plano dele se realize, a sua obra continua a se realizar. Então, o que significaria para nós ser aprovado? Ou qual é o significado de ser aprovado? O dicionário, segundo o dicionário, diz assim: é aquele que tem ou recebe aprovação, julgado apto, admitido ou habilitado para exercer algo. Nesse caso concreto, nós seríamos aprovados por Deus, admitido apto por Deus, julgado apto por Deus para a realização daquilo que é o serviço de Deus. Nós seríamos julgado apto, admitido apto e ter essa aprovação de Deus para o serviço que Ele nos confia para que a gente possa realizar. Então, isso é o significado de aprovar ou ser aprovado por Deus. No capítulo que nós acabamos de ler aqui, Paulo vem encorajar ao Timóteo, seu filho na fé, a cumprir os deveres do ofício ministerial, de modo a encontrar aprovação da parte de Deus e não dos homens, sem vergonha, dedicando-se no estudo da palavra e uma pessoa que sabe bem manejar a palavra de Deus. Então, Paulo encoraja a Timóteo primeiro a ser aprovado por Deus, buscar primeiro a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Contudo, sendo uma pessoa que se dedica no estudo da palavra e também uma pessoa que sabe manejar a palavra de Deus sem vergonha. Então, é isso que Paulo, nesse texto que nós lemos aqui, Paulo procura encorajar a Timóteo, seu filho na fé, estimula a Timóteo no combate, na fé e no sofrimento por causa do Evangelho, a se permanecer aprovado por Deus. E dessa palavra nós podemos tirar aqui algumas orientações de Paulo. Nós podemos tirar aqui algumas lições que Paulo deixa para nós também, que hoje seguimos, e nós hoje que queremos proclamar o Evangelho, nós hoje que queremos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas que a gente não seja simplesmente usado, mas também que a gente seja aprovado por Deus. Então tem aqui algumas orientações, algumas lições que nós podemos tirar dessa passagem que Paulo encoraja a Timóteo, seu filho na fé, a ser aprovado por Deus. A primeira lição que podemos aprender aqui é intimidade com Deus. Ora veja, querido irmão, nos versos 1, Paulo vai dizer assim: tu, pois, filho meu, fortifique-te na graça que está em Cristo. De uma maneira implícita, Paulo encoraja a Timóteo a se aprofundar no seu relacionamento com Jesus, a ser dependente
de Jesus, a se aproximar mais e mais de Jesus, que é o dono da obra. Então, é importante, se nós queremos ser servos aprovados por Deus, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, nos aproximar mais e mais de Deus, desenvolver um relacionamento real e profundo com Deus, porque afinal Ele é que é o dono da obra. Nós não podemos nos desconectar dele. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. O nosso relacionamento com Ele tem que ser profundo, tem que ser real. Então é isso que Paulo encoraja Timóteo, seu filho na fé, a fortificar-se na graça. Por outra, quer dizer, depender de Jesus, ser totalmente dependente de Jesus, aproximar-se mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos ser servos aprovado por Deus, então nós precisamos ter essa intimidade, ter um relacionamento íntimo com Deus. Não um relacionamento movido de práticas religiosas, não, mas um relacionamento que nós abrimos. Deus nos conhece, Deus sabe de facto quem nós somos. Porque às vezes é muito fácil nós estarmos rodeados de práticas religiosas e nós acharmos que dessa maneira nós conseguimos chegar a Deus. Não é isso. É a profundeza, a realidade, o buscar contínuo do seu relacionamento com Deus, se aproximar-se de Deus. Então, se você quer ser esse servo aprovado por Deus, então você tem que se aproximar a Ele, ter essa intimidade, ter esse relacionamento íntimo com Deus. A segunda lição que podemos tirar desse encorajamento que Paulo está a dar a Timóteo é o compromisso com a verdade. Veja só, querido irmãos, se você for mais adiante nos versos 17 e 18 do capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo chama a atenção a Timóteo sobre dois homens ali, os apóstatas Emineu e Fileto, que ensinavam falsas doutrinas e desviavam do bom caminho a muitos. Esses afirmavam que a ressurreição era apenas simbólica e não haveria uma ressurreição lá futura. Então, eles diziam que era meramente simbólica e não haveria uma ressurreição futura. Então, Paulo veio encorajar aqui a Timóteo em permanecer na verdade. Mesmo enfrentando lutas, desafios dos seus oponentes, ele encoraja Timóteo a permanecer na verdade. Primeiro, nós temos uma situação de intimidade com Deus. Agora, se Deus está nos usando, temos a sua palavra e Paulo está a dizer que você precisa permanecer na verdade. E é isso que Paulo fala lá nos versos 15. Ele vai dizer assim: apresenta-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Paulo encoraja Timóteo a permanecer na verdade, a pregar a verdade, a estudar a verdade, não se desviar da verdade. É isso que Paulo está encorajando, independentemente das lutas, desafios que ele poderia enfrentar, mas ele tinha que ter o compromisso com a verdade. Queridos e amados irmãos, quero dizer que não há nenhuma possibilidade da reforma ou transformação genuína na vida de uma pessoa sem a ministração da palavra de Deus, ou por outra, sem a ministração da verdade. A palavra de Deus é que nos transforma. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos alimenta, nos dá força, nos dá vigor. Então nós precisamos permanecer na verdade, essa verdade que nos dá força e nos dá vigor. E Paulo está a dizer que Timóteo, meu filho, independentemente dos seus oponentes trazer essas falsas doutrinas, permaneça, esteja comprometido com a verdade, porque é essa verdade que nós precisamos anunciar. Lembre-se só, na aprovação de Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 4, no versos 4, quando Jesus respondeu para Satanás, diz que está escrito.
Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra que eu preciso, que você precisa e que nós precisamos pregar. Então, o servo aprovado de Deus, ele prega a verdade, ele não se envergonha da verdade. Mas, querido, nesses dias, como também nos tempos passados, nós vimos pessoas que se desviaram da verdade, pessoas que deixaram da palavra de Deus devido à questão de fama, de tentarem ser popular. Eles se desviaram. E hoje também nós temos essa situação onde as pessoas já não pregam a palavra de Deus, as pessoas não querem pregar a palavra de Deus porque eles estão em busca da fama, estão em busca de serem populares. Mas o servo aprovado de Deus, ele está comprometido com a palavra de Deus, ele não se aparta da palavra de Deus, ele medita de dia e de noite e procura ensinar o que está escrito na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é intimidade com Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender aqui. E a segunda lição é o compromisso com a palavra de Deus. A nossa língua sempre deve falar a verdade. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é: o servo aprovado não busca glória dos homens. Amados irmãos, temos que tomar cuidado com a exaltação pessoal. Temos que tomar cuidado com a exaltação pessoal. Muitas pessoas são movidas a elogios e bajulação. Muitas pessoas se deixam levar pelos elogios e bajulação. Nós precisamos tomar o cuidado. Isso é um perigo para aquele que quer ser servo de Deus, que quer ser aprovado para Deus, com Deus. Contudo, eu não pretendo aqui dizer que nós não podemos ter uma palavra de afirmação, não podemos ter uma palavra de encorajamento. Não é isso. Nós podemos ter uma palavra de afirmação, podemos ter pessoas nos encorajando, mas todo cuidado é pouco para que a gente não seja consumido com o nosso orgulho de acharmos que nós somos melhores em frente dos outros. Veja o que a palavra de Deus fala lá, o que Paulo fala lá em 2 de Coríntios, no capítulo 10, nos versos 18, diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louve, e sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado aquele que procura a sua promoção, aquele que pretende ser maior em relação aos outros, mas sim aquele a quem Deus, aquele a quem o Senhor louva. Esse é que é aprovado. Então, nós não podemos lutar pela glória, nós não podemos lutar para ser reconhecido com homens. Não é isso. Quando você lê na segunda parte dos versos 4 de 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O objetivo de um servo aprovado por Deus não é satisfazer o seu ego, não é fazer com que o seu nome seja conhecido, mas em tudo o servo aprovado sempre foca e aponta para o Senhor, aponta para aquele que o enviou, porque não tem nada a ver conosco, nunca foi acerca de nós, mas é acerca dele. Então, se nós fomos confiados para poder proclamar o Evangelho aponta para Jesus. O Evangelho aponta para Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e nós esperamos que Ele venha. Então, é esse que o Evangelho tem que se apontar, ou quando nós proclamamos o Evangelho, tem que se apontar para Jesus Cristo. E não tem nada a ver com a nossa glória, não tem nada a ver com aquilo que nós somos, para que a gente diminua todos os dias, mas que o Senhor Jesus cresça. Esse que é o servo aprovado, um servo que todos os dias se diminui para que Jesus
cresça. Não tem nada a ver com a sua glória, não tem nada a ver com a minha glória. Então, mas sim para a glória do Senhor Jesus Cristo. O último que nós temos aqui, a última lição, eu sei que podemos ter várias e outras, mas eu coloquei aqui 4 lições que nós podemos aprender, que eu acho que são fundamentais para a nossa vida como cristão, nossa vida de servo e que pretendemos ser aprovados por Deus. A última lição que eu coloco aqui é compromisso com a obra do Senhor. Compromisso com a obra de Deus. Compromisso com a obra do Senhor. Hoje em dia, vemos muitos cristãos sem compromisso com a obra do Senhor. Isso é cada vez mais comum. Pessoas egocêntricas que não se envolvem em nada no trabalho do Senhor. Toda a sua satisfação é acerca da sua salvação. Tudo isso é acerca da sua salvação. Eles são salvos, eles estão sentados e eles estão satisfeitos porque Jesus os salvou. Mas eles não têm um compromisso com a obra do Senhor. Eles não fazem parte da expansão e da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não têm nenhum compromisso. E o servo aprovado por Deus é uma pessoa que se envolve, se compromete com a obra daquele que o chamou, aquele que convidou a ele para fazer parte de o servir. Então nós precisamos ter essa atenção. Se nós queremos ser servos aprovados, nós precisamos nos comprometer com a obra do Senhor. Veja só o que Paulo fala nos versos 8 e 10 do texto que nós lemos, que é o nosso texto do dia. Diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pela qual estou sofrendo, até algemado, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Eu vejo aqui a convicção de Paulo. Vejo aqui o envolvimento de Paulo é notório na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele sabendo que, independentemente das lutas, das prisões que ele passou, das dificuldades que ele enfrenta, os oponentes que ele tem, ele está dizendo assim que ele ainda continuará envolvido na obra, na proclamação de Cristo. Porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Hoje em dia, como no tempo dele também tinha muitas pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Então, entendemos nós que essa questão de convicção, não de preferência, mas a questão de convicção em se envolver no trabalho do Senhor é algo que identifica o servo aprovado por Deus. Nós precisamos mais e mais nos envolvermos na obra do Senhor. Não podemos ficar satisfeitos só porque a gente está salvo. Não, meu vizinho, minha família, na escola, na faculdade, no trabalho, na comunidade, tem pessoas que precisam conhecer a Jesus Cristo. Tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se você é um servo aprovado, não tem como você se contentar pela situação que essas pessoas estão, porque o teu desejo é de querer fazer com que Ele seja conhecido, é de querer fazer com que Ele seja exaltado, é de querer fazer com que as pessoas tenham experiência com Ele. Então, não fica simplesmente sentado, não esteja basicamente sentado, mas se envolva na obra daquele que te chamou, na obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos nos envolver na obra do Senhor Jesus Cristo e fazermos parte. Então, 4 pontos nós tocamos aqui se nós queremos ser servos aprovados por Deus. O primeiro ponto é intimidade com Deus. Segundo, compromisso com a verdade. Terceiro, não busca glória dos homens. E o quarto é compromisso com a obra do Senhor. Em jeito de conclusão, nós podemos dizer assim: podemos dizer que o servo aprovado por Deus é equilibrado, vivendo em pureza e humildade diante do Senhor e diante dos homens. Isso revela o caráter do servo
aprovado. Então, o meu desafio ou a reflexão, de acordo com aquilo que nós aprendemos hoje, é: será que você é usado ou você é aprovado e depois usado por Deus? A gente sabe que o desejo de Deus é que todos nós sejamos aprovados por Ele e depois usados. Então, cabe a nós voltar-se para Deus e procurarmos ser aprovado por Ele. Termos uma intimidade com Ele, comprometido na palavra, a glória seja para Ele e não para nós, e comprometido com a obra do Senhor. Eu quero dizer para o amado irmão, essa é uma palavra que você tem que refletir, sabendo que você está envolvido na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você tem que refletir essa palavra para que todos nós sejamos servos aprovados por Deus e não simplesmente usados. Que Deus abençoe a você no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por tudo, Pai. Nos dê assim, Senhor, nos dê um entendimento, Pai, de percebermos que não queremos simplesmente ser usados, mas nós queremos ser aprovados por Ti, Senhor, e depois usados, Deus, para aquilo que são os Teus planos, Deus, aquilo que é a Tua obra. Então venha em nós, Senhor, trabalhe em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.